Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Cris e a nossa aula de português começa agora. Prestem atenção no terceiro episódio da Jornada da Peregrina. Não é uma história para iniciantes. Nós vamos continuar falando sobre o seu livro Peregrina, Dogmas, Algoritmos, Suor e o Selvagem do Mundo, a jornada de uma viajante. Para saber mais sobre essa história fantástica, você pode clicar no link abaixo e comprar o livro da Peregrina na Amazon. Para aulas de português brasileiro, também clique no link abaixo. Todos os vídeos e fotos apresentados nesta série são reais de viagens que eu fiz pelo mundo. Vamos lá! Episódio 3: A Pedagogia Secreta da Dor. Ainda uma adolescente, acordou com a cabeça tomada por uma dor incendiante. Naquela manhã, entre o sonho e a vigília, despertou com violência e passou a lhe ser imposta uma visão. Aquele foi o marco inicial da busca pela verdade, que a definiria como peregrina. Enquanto estivesse acordada, o peito queimava e os pensamentos eram flechas que cortavam a carne. Tudo pesava dentro dela. Era como se uma voz interior, antiga e firme, lhe cochichasse a urgência. Como se uma voz interior, antiga e firme, lhe cochichasse a urgência de ser. Havia mudado da escola e a comparação que começou no sonho se estendeu ao despertar. Foi por essa fresta que o sonho começou a lhe abrir a consciência. A nova instituição era melhor. Havia ali um compromisso mais visível com as matérias, e os corredores reuniam rostos e histórias diferentes. Ainda assim, era uma escola pública, carregando as fadigas do sistema. Além disso, o ambiente era tensionado por um autoritarismo embrutecedor, alimentado pelo diretor que gritava com frequência. A escola anterior ficara para trás. Era um lugar de silêncios estranhos, onde estudar parecia um delito. Quem se dedicava aos livros tornava-se alvo de olhares enviesados, às vezes de inveja. Pensar não era um hábito cultivado ali, era quase uma excentricidade. O ensino seguia como um ritual fracassado, meninas e meninos crescendo sem aprender a pensar. A maioria não sobreviveu ao peso da realidade local. Tornaram-se pais muito jovens e operários engolidos por trabalhos que lhes roubavam o rosto e o pensamento. Até os que buscaram outro caminho ficaram retidos em suas limitações de berço. Viviam o paradoxo de estarem vivos, mas confinados a uma visão extremamente limitada de tudo. Seus pensamentos traçavam comparações, e esses padrões de memória passaram a perturbá-la diante de tudo o que seus olhos alcançavam. Era uma dor de dentro, não física, mas essencial. Ela tentava encontrar sentido em tudo, como se houvesse uma lógica secreta nos acontecimentos. Perseguia a justa medida de existir, sem o peso das correntes nem o gume da espada. Havia momentos de superação em que sentia o peso da mente se dissolver, e então via, por um instante, a vida em sua nudez. Esses momentos vinham como lampejos de paz. Percebia que estava aprendendo a ver além das aparências, como se a realidade, antes opaca, se tornasse transparente. Mas quanto mais via, mais se afastava.
Começou a sentir repulsa pelas opiniões prontas, pelas crenças herdadas, pelo modo como as pessoas se conformavam ao pequeno círculo de suas certezas. Ela não queria isso. Não queria que o olhar dos outros moldasse o seu. Começou a perceber a repetição de vidas que nunca se perguntavam sobre o sentido. E então algo despertou. Precisava preservar sua autonomia intelectual, emocional, espiritual. Queria mais. Sabia que não podia aceitar como natural ouvir mentiras repetidas como verdades, preconceitos ditos com sorriso, ignorâncias travestidas de fé. O problema não residia apenas na eloquência da mentira, mas na covardia do silêncio. Os comentários pequenos, banais e refletidos tornaram-se um enfado. Muitas pessoas naturalizam o injusto ou cruel, aceitando a miséria moral como se tudo fosse inevitável. Um pouco depois do sonho, Peregrina começou a estudar teorias sociais e encontrou a ferramenta precisa para seu novo olhar. Aprendeu a olhar para a religião, a moral e a política como construções humanas, muitas vezes precárias. Ela dormia mal, chorava, sentava-se no chão e pensava como quem tenta decifrar o enigma do seu próprio destino. Quando um tormento cessava, outro surgia. Era como se os pensamentos, insistentes e ardentes, quisessem empurrá-la para fora de toda ilusão, forçando o parto de uma nova peregrina. Sentia a dor do que via, mas não desistia de compreender. Os pensamentos a feriam, mas também a guiavam, como se fossem uma pedagogia secreta da dor. Com o tempo, percebeu que esses pensamentos não queriam a sua ruína, mas a sua depuração. Queriam mostrar-lhe a superficialidade das coisas e libertá-la do que não era sua história, sua estrada, sua vida, ela mesma. Compreendeu que a coragem de tomar decisões fora da curva era parte da sua essência. Contudo, as circunstâncias foram um convite para que não permitisse a si mesma o acaso de se acomodar com menos. A sincronicidade, então, veio amparando-a pelo simples fato de ela estar atenta ao caminho. A vida, assim, tornou-se sua aliada mais secreta. A dialética tornou-se, para a peregrina, uma forma de compreender a si mesma e os desfechos das circunstâncias que a impulsionaram a agir. Não a dialética abstrata dos filósofos, mas uma dialética vivida, íntima, tecida em silêncio. Com o tempo, percebeu que sua vida se movia como uma dialética, a sua essência livre, aventureira, autêntica e a liberdade que trazia em si chocava-se com as circunstâncias, e desse conflito surgia algo novo, uma coragem que ela ainda aprendia a reconhecer. Compreendeu que a dor não é o ponto final, mas sim o seu ponto de fuga, e que toda transformação verdadeira nasce invariavelmente do conflito. Olhava à sua volta e percebia que as pessoas, mesmo sofrendo e se afogando, queriam apenas voltar ao normal. Agarradas a essa ficção, resistiam com todas as forças a acreditar que o normal era mutável, que a vida era fluxo. Mas o que era, afinal, o normal? O normal era o imenso esforço da humanidade para negar o nascimento. Cada noite sem sono era matéria-prima de transformação. Para a peregrina, nada podia ser em vão. Sentia sede de um oceano, queria atravessar as marés das dificuldades e chegar a um lugar que não fosse porto, mas que, na amplitude da chegada, revelasse a vitória de sua própria ação. E mesmo quando o peito queimava,
Mesmo quando o pensamento doía, exigindo um preço alto, algo dentro dela seguia dizendo, com a força antiga de um comando: anda, peregrina, anda. Esse foi o terceiro capítulo da Jornada da Peregrina. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!